Pronto, gravando. Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite ao Polici Neto, à doutora Rafaela, aos convidados para o debate, aos que estão aqui presentes, os nossos caminhantes de longa data, os caminhantes dessa nova etapa virtual. A todos o nosso boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Felizmente, agora a gente tem como ter energia para dar boa noite, porque desde acho que agosto, então o restaurante vegetariano Apple está aberto. E mais do que nunca precisa da nossa presença. Né? Vocês sabem que a situação dos restaurantes está muito complicada, muitos fecharam e não vão reabrir, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa colaborar com quem tanto colaborou conosco e colabora, né? Há 15 anos patrocinando essa caminhada. Então, o restaurante vegetariano Apple está aberto, né, das 11h30 às 15h30, de segunda a sábado. Vocês, quem conhece, sabe que é um ambiente bastante amplo, não tem necessidade de ar-condicionado, tem bastante janelas, um pé direito bastante alto, tem bastante ventilação e tem espaço de sobra para fazer um distanciamento social. Os funcionários estão de máscara, álcool gel, e agora a única coisa que mudou é que não tem o buffet, mas a qualidade da comida é a mesma, continua com a sopa, com salada, tem 3 opções de pratos quentes, os pratos já vão pronto à mesa, né? Essa é a diferença. Mas se você tem um alimento que você não gosta nesse prato e gosta no outro, você pode intercambiar. E continua com a sobremesa, vários doces, vários tipos de frutas, né? E a qualidade é a mesma, mudou a questão dos protocolos de higiene, mas está aí, pronto para receber. Então, se você tiver que ir a passeio, a negócio, se você não for, mas seu amigo, seu colega, seu companheiro, precisa ir ao centro da cidade, recomende. Restaurante Vegetariano Apple, segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Mais do que nunca, nós precisamos nos alimentar, estarmos nutridos, porque a alimentação, mais do que nunca, se torna importante. Então, isso você encontra no restaurante vegetariano Apple. Muitos alimentos vêm direto do sítio do Carlos, sem agrotóxico, né? Com toda aquela agricultura orgânica. Então, é isso aí. Para quem não sabe, o restaurante vegetariano Apple fica na rua Dom José de Barros, 99, primeiro andar. É um prédiozinho de 3 andares. Lá você está apreciando a cidade, mas não está ali junto da calçada, ok? Desde já o nosso obrigado à presença de vocês, obrigado aos convidados, aqueles que ainda vão entrar, já fica desde já o nosso agradecimento, e uma boa palestra a todos. É um assunto bastante importante para a nossa cidade, já que o objetivo da caminhada é lutar pela preservação e, mais do que nunca, a cidade tem muita coisa para ser melhorada, ok? Boa palestra a todos, é com você, Carlinhos. Bom, boa noite. São 4 convidados, candidatos a vereador, o Caio Miranda, o Polici Neto, o Nabil Bonduque e a Rafaela Galete. Obrigado por estarem aqui. É lógico que vocês contam com a simpatia da comunidade e mancomunam muitos dos nossos problemas e sonhos. Bem, eu estou sentado aqui no edifício Andraus, Laércio, que você já contou tantas histórias do edifício Andraus, tem 32 andares, e eu estou aqui do meu lado, o Alessandro, que ele foi assessor no Sebrae, e ele montou aqui, a laje tem 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados, e ele montou um coworking. Se a gente tivesse presencialmente, nós estaríamos fazendo aqui um espaço magnífico. Então, já que ele tem tão boa vontade e fez um investimento, isso que é importante, né, Polici? Ele investiu aqui nesses 1.000 metros, na rua Pedro Américo, na beira dessa magnífica Praça da República, que, por sinal, a semana que vem, sábado às 10 horas, nós vamos sentar com quem quiser na Praça da República para pensar. Ela está bonita. É um probleminha de segurança. Ela é bonita. Ela é bonita. O que a gente pode melhorar? Não é? É interesse de todos os paulistanos. Ô, querido Alessandro, um minutinho para você mostrar o coworking aqui para a turma, como é que funciona e quando a pessoa precisar, ela usar. Bom, pessoal, boa noite. Um prazer estar com vocês aqui.
parabenizar os candidatos aqui na reta final. Muito trabalho, deve estar cansado, mas agora é hora de acelerar mais e até o fim, está chegando a hora. Nós inauguramos aqui no final de novembro de 2019. É um cowork de 1.000 metros quadrados, com espaço compartilhado, 7 salas de reuniões. Nós estamos aqui no espaço compartilhado. Ó. Muito nós bonito. Temos sala de treinamento, Lindo mesmo. nós temos copa, nós temos um espaço completo aqui para quem quer estar com a sua empresa aqui ou quem quer trabalhar aqui, por exemplo, um dia, né? Lembrando a todos que o cowork geralmente é de 20% a 25% mais barato do que uma sala comercial. E nós nascemos aqui, o nosso nome é Mango Tree, que significa mangueira, porque a gente nasceu com o propósito de ajudar muitas empresas a se desenvolverem no espaço. E a mangueira é uma árvore muito próspera, muito resiliente, como todo empreendedor, e muito saborosa. Então, venham nos conhecer aqui no Edifício Andraus, no 19º andar. Prazer em conversar com todos aqui e boa reunião. Carlinhos, Pois é. já estão O todos, Alessandro... Tá? Oi, Cecília. Oi, todos os convidados já estão aqui. Ótimo. Bem, o Alessandro, como muitos companheiros aqui do Centro, do Renova Centro, são os recursos intelectuais e humanos que nós temos, né, minha presidente do Conseg? Nós temos muitos recursos intelectuais e nós precisamos usar. Bom, só para fazer uma pequeníssima introdução, aí eu vou passar para cada candidato falar sobre seu currículo, o que ele quer. Vamos, assim, vamos tentar usar 2 minutos sempre, né? Bom, olha, nós temos o centro de São Paulo, é o espaço mais significativo da metrópole paulistana, mas não tem recebido devido interesse dessa gestão. Muito ruim essa gestão. Nós temos um plano estratégico e nós fomos milagrosamente, eu não acredito, quando eu olho para trás há 30 anos, era camelôs, era uma criminalidade estrondosa, eram assim bandos de 6, 8 trombadões que punham dinheiro na bolsa do policial militar para ele calar o bico. Bom, era coisa terrível que eu não posso nem falar, porque... né? Polícia Civil, Guarda Civil, 30 anos atrás, esse era o quadro. Nossa, a gente reverteu a degradação e a ocupação abusiva dos camelôs no espaço público. A segurança teve um tempo que era seguríssimo. Ainda nós temos problema de pequenos furtos, tal, nada comparado com aquela violência daquela época. Veja, nós conseguimos 6 centros culturais nesses 30 anos, 6 centros culturais na área central. Nós conseguimos melhorar a zeladoria, até 2 gestões atrás. A zeladoria, que era péssima, ficou ótima, com limpeza, lavagem, varrição, não é? Conseguimos, quem imagina? Hoje, a indústria imobiliária investiu barbaramente aqui, tivemos retrofit, nós tivemos grandes progressos, grandes, mas, às vezes, o governo... Eu acho que, por exemplo, fala português claro, o Bruno Covas nunca leu esse plano, nunca entendeu e nunca deu atenção. Então, nem todos os vereadores conhecem esse plano, mas vocês, em especial, que estão aqui hoje com a gente, candidatos, têm a obrigação de conhecer. Bom, a gente vai continuar. Nós queremos, não vamos desistir da ideia de um centro democrático, alegre, inclusivo, não vamos desistir. Por exemplo, na questão da habitação mesmo, nós tivemos 7 ocupações ou invasões, como queiram usar a terminologia, que viraram um projeto de habitação magnífica. Então, essas pessoas que invadiram, hoje elas, vamos dizer, fazem parte da classe média, seus filhos tem oportunidade muito maior aqui no centro do que na periferia, acesso à cultura, acesso a serviços públicos. Então, essas pessoas tiveram um up na vida. Então, nós devemos ter mais aí umas 20 ou 30 ocupações que precisam passar por esse processo de restauro, reurbanização e educação para essa convivência coletiva. Isso também é uma conquista do centro.
também faz parte do centro, as ocupações. Então, eu vou dar alguns minutos para cada um de vocês se apresentarem, falarem o que quiserem, e, em seguida, eu vou passar para as pessoas que vão fazer colocações atinentes ao centro. A Regina Monteiro, a Denise Bacotina, da Vida no Centro, o Paulo Rodrigues, não é? Que foi chefe de gabinete da Secretaria de Cultura. Bom, vamos começar primeiro com as mulheres, dona Rafaela Galetti. Vamos começar com as mulheres. Um minuto ou dois, em seguida passa para o... Vamos passando, vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Rafaela Galetti e este ano, pela primeira vez, resolvi me candidatar a vereadora em São Paulo. Essa decisão foi motivada por anos de luta que eu tenho tido, porque eu sempre defendo o que eu acredito. Se eu acreditar que algo é importante, eu vou atrás, eu corro junto pessoas e nós brigamos até conseguir ou ter uma resolução para o caso. A minha experiência no centro é de vida mesmo, que eu moro e trabalho aqui na Bela Vista hoje, mas estudei como Caio no Largo de São Francisco, e 5 longos anos maravilhosos no centro. Depois tive escritório na Praça da Sé, na Senador Paulo Egídio, na Senador Queiroz, enfim, aquela vida de advogado. E essa arte cidadã que começou a brotar dentro de mim, iniciou também pelas questões do centro-sul até o miolo do centro, onde, como sócia de uma administradora de condomínios, comecei a perceber os problemas que existiam da porta para fora. O síndico cuida da porta para frente, para dentro, mas ele olha, ele reclama, os moradores trazem os problemas. Tem um buraco, tem uma árvore caindo, o som está invadindo minha casa, meu apartamento, eu não estou aguentando. E assim eu comecei uma atividade cidadã e agora eu quero que essas lutas se multipliquem, já podendo ajudar mais na qualidade de vereadora. E tem uma outra coisa que me move, assim, primeiro, o meu amor grandioso por São Paulo, porque eu sou nascida e criada aqui, e segundo, por ser mulher, porque eu acho que está na hora das mulheres ocuparem esse espaço de poder. Na última eleição para vereador, São Paulo teve, acho que parece-me que foram 11 candidatas que foram eleitas, mas no Brasil inteiro, apenas 13% dos vereadores eleitos foram mulheres. Então, eu quero ser uma mulher representante do povo na Câmara. Policy, eloquente policy. Na realidade, ser muito sintético, um cidadão apaixonado pela cidade, que foi muito provocado a realizar transformações, que desde 2004, quando ingressei na Câmara, não perdi essa paixão, muito mais do que isso, a vontade de fazer mais. O centro, para mim, tem sido o espaço de maior estudo, então tenho estudado o centro ao longo desses últimos anos, e enxergo que chegou o momento da grande transformação. Como você mesmo falou, Carlinhos, o centro já fez um processo de recuperação bastante interessante, mas fez ainda naquele momento de acupunturas, né? Pequenas intervenções que podiam revelar um centro absolutamente integrado. A gente não pode esquecer que, além do plano regional estratégico que você falou, nós temos uma operação urbana interrompida e um PIO não concluído. Então, a gente tem muito para fazer pelo centro e a sensação que eu tenho é que chegou definitivamente a hora do centro, e ao chegar a hora do centro, eu acho que muito daqueles que militaram durante muito tempo para essa transformação do centro vão viver anos de muita e intensa transformação, né? Seja nos retrofits, sejam nos novos empreendimentos, mas muito mais pelo desejo da sociedade ser atraída pelo centro. Acho que chegou o momento de tornar o centro absolutamente atrativo para as novas famílias, né? Trazer aí, quem sabe, nos próximos 5 anos, 20, 25 mil novas famílias para a região central. Aí eu não tenho dúvida que essa Praça da República, a nossa Praça da Sé, as praças do centro estarão repletas de vida. Esse é o meu sonho, por isso que eu estou aqui me apresentando para ser o vereador do centro. Nabil, obrigado, Poli. Nabil. Olá, boa noite. Ei, abre o microfone. Oh. Opa, Nabil. agora tá? Agora tá. Opa, então boa noite para todas e para todos. Queria cumprimentar todos
todos os caminhantes aqui desses eventos maravilhosos que o Carlinhos promove. Tento cumprimentar Carlinhos, é um prazer estar aqui com vocês. Né, eu queria, bom, primeiro me apresentar, eu sou arquiteto, sou urbanista, sou professor de planejamento urbano na FAU, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Tenho uma vivência do centro praticamente desde muito pequeno, porque meu pai tinha uma loja, aliás, inicialmente uma gráfica e uma papelaria na região da 25, então eu frequentei a vida toda, eu frequentei o centro em diferentes situações, né? Primeiro como indo trabalhar, porque eu bem cedo trabalhava um pouquinho lá na loja do meu pai, nas férias, no meio período, né, quando eu podia. Depois, como estudante, principalmente estudante de arquitetura, que a gente sempre fez muitos trabalhos, viu, Carlinhos? Eu estava lembrando, você falou que tem um plano estratégico, mas eu, em 75, numa disciplina do professor Cândido Malta, nós fizemos um projeto para o centro, né, no momento que o centro estava começando a ficar muito problemático, né, que é esse período que você fez referência, né, quando o centro, na verdade, se deslocou do centro histórico para a Vila Paulista e depois para a Faria Lima. E essa é uma das questões que nós precisamos discutir, né, as mudanças que o centro vem sofrendo ao longo do tempo. Depois, profissionalmente, trabalhei sob muitos pontos de vista sobre o centro, né? No plano diretor, fui 2 vezes relator do plano diretor, 2001 e 2014. Como superintendente de habitação popular do governo da Luiza Erundina, nós começamos a trabalhar os primeiros projetos de habitação na área central, né? Nós temos poucos projetos, porque a gestão foi curta, mas, né, por exemplo, o projeto de habitação da Rua do Carmo, o projeto da Vilinha 25 de Janeiro, ali na Luz, né, são projetos que começaram nessa época, foram alguns no Brás, na Moca, primeiros projetos de habitação do centro, que é uma luta que a gente vem fazendo há muito tempo, eu estou falando de 30 anos atrás, né, 32 anos atrás, quando nós colocamos isso no nosso programa de intervenção na área da habitação social. Bom, como secretário de Cultura, tive um enorme relacionamento com todos os centros culturais que você falou, né, dos centros que eram da secretaria, como o Teatro Municipal, como a Galeria Olido, como a Praça das Artes, como a Biblioteca Mário de Andrade, bom, e muitos outros, e também os centros culturais privados com os quais a gente também se relacionava, né? Então, bom, eu tenho atuado então em todas essas áreas, da área do urbanismo, da habitação, do meio ambiente e da cultura, e certamente o centro é um espaço fundamental para todas essas ações que são fundamentais para a cidade de São Paulo. Então, eu não quero me estender muito, né, mas dizer que a minha trajetória e o meu currículo está muito ligado à área central e está muito ligado às políticas públicas de inclusão social, de transformar a cidade de São Paulo numa cidade da cultura, uma cidade que possa oferecer para todos condições adequadas de vida. Obrigado. Obrigado. Eu vou tentar restringir a 2 minutos, não vou cortar ninguém, porque não é justo. O jovem Caio, se apresente, jovem Caio Miranda Carneiro. Valeu, Carlinhos. Quero agradecer o convite. Eu vim aqui, estou num compromisso, inclusive agora aqui na Silvio Romero, no Tatuapé, e eu aceitei o convite porque tanto a Rafaela como o Pólice, como o Nabil são pessoas que eu tenho respeito e admiração, mesmo que a gente não concorde em tudo, eu tenho grande respeito pelos três, são conhecedores do centro, da cidade, tem muito para acrescentar, e eu tenho bastante para aprender com eles também. E com todos vocês que estão aqui, o Renova Centro e a caminhada que você realiza reúne só pessoas que têm idealismo, que têm paixão pela cidade. Então, para mim é um prazer estar sempre com vocês. Eu sou bastante crítico da atual gestão da subprefeitura da Sé. O Roberto, que é o subprefeito, é uma pessoa maravilhosa no trato pessoal, mas como gestor, horrível. Tudo que eu tentei fazer na Subcé eu não consegui. Eu consigo fazer projetos na Silvio Romero, na cidade de Tiradentes, em Pinheiros, em Perus, sei lá, em qualquer lugar da cidade, menos no centro. Não consigo fazer as coisas no centro, é muito difícil. Então, eu lamento, eu acho que precisa de mudança drástica. Tudo que a gente falar aqui
se não tiver uma subprefeitura, e não importa quem indicar o sub, uma subprefeitura disposta a ouvir as associações de moradores, os comerciantes, os consegues, dá trabalho, não é uma coisa legal, é muita crítica, porque tem problema, muitos, mas tem que ter alguém disposto. Vai ficar sempre os vereadores sendo cobrados e quem pode acrescentar e contribuir com pouco poder de fazer algo. Então, a minha fala hoje aqui é para dizer que, seja qual for o resultado das eleições, eu espero que todos aqui sejam eleitos e que a gente possa já começar com um quarteto pelo centro, que a gente possa ter uma pressão muito forte na subprefeitura da Sé para que ela esteja a serviço do centro, incluindo todos os seus distritos, inclusive Bom Retiro, Liberdade, enfim, não só o centro histórico, que esse sim, a gente sabe que tem muito para ser feito. Então, gente, eu estou à disposição mesmo, e eu gostei da iniciativa porque ela é para unir forças e não para dividir. Então, sempre que for nesse sentido, pode contar comigo. Eu estou no Democratas, eu quero aproveitar para explicar isso. Eu mudei do PSB para o Democratas. Muitas pessoas perguntam, pô, que mudança é essa? Eu sempre fui um cara independente quando no PSB, que era da coligação do João Dória. Então, o Márcio França e o Dória estavam juntos em 2016, na coligação Acelera São Paulo. Eu apoiei o Márcio França para o governo do Estado, não apoiei o João Dória. Agora eu estou no Democrata, e para quem acha que porque eu mudei para o DEM eu sigo as ordens do Milton Leite ou de sei lá quem quer que seja, eu tenho para provar que não faço isso. O tal do jabuti da controladoria, o Pólice, meu colega, sabe disso, votamos contra e eu entrei na justiça, representei no Ministério Público e o Madin anulou o jabuti que enfraquecia a controladoria. Então, quando for contra o que eu acredito, eu vou contrariar o partido. Então, não acho correto julgar qualquer um de nós aqui pelo partido, porque todos somos independentes. Obrigado. Obrigado. Bom, Marcos Romano, você prepara uma pergunta que você conhece muito do... Marcos Romano, está me ouvindo? Você prepara que, oportunamente, você coloca uma questão, você tem uma vivência enorme nessa cidade. Regina Monteiro, a primeira colocação, mãe da Lei Cidade Limpa, é sua. Por favor, e você escolhe quem você quer, 2 que respondam. Você pode até fazer uma apresentação, porque a Lei Cidade Limpa merece. Fica à vontade, Regina. Microfone. Microfone, Regina. Foi? Agora. Então, para todo mundo que conhece a Lei Cidade Limpa, ela não é uma lei que tirou a publicidade da cidade, é uma lei que pretende ordenar tudo que se coloca na cidade, inclusive nos lotes privados, tanto lote urbano como particular, ou seja, volumetria das edificações, tarararará. A Lei Cidade Limpa veio com todas essas regrinhas, tanto para ordenar os elementos da paisagem, como também a publicidade, que é uma pequena parte. Eu conheci o Carlinhos, justamente, no maior briga na Câmara Municipal, né, que queriam mudar a Lei Cidade Limpa para colocar publicidade dentro das bancas de jornais e para que isso acontecesse de uma forma... Assim, cada um que quisesse podia vender, e desestruturava toda a essência da lei, depois a gente pode explicar com relação a isso. Mas onde pega hoje, na verdade, é que cada vereador quer mudar a lei baseado na sua turminha, que a gente sabe como funciona. Infelizmente, tem vereadores que veem a cidade dentro daquele seu guetozinho e é por ali que quer ir. Aqui, graças a Deus, a gente tem gente super... Um dos melhores vereadores que a gente tem na cidade, que é o Netinho, que eu chamo ele de Netinho, que eu conheço ele há muito tempo, e óbvio que o Nabil, que graças a ele a gente conseguiu pôr no plano diretor a obrigatoriedade de se fazer um plano da paisagem, que eu estou tentando fazer lá hoje na prefeitura. E o Caio também conheci agora, super bacana, e a Rafaela agora. Vamos ver como é que a gente vai ver essa questão. Vocês, como vereadores, vão mudar pontualmente a Lei Cidade Limpa, como a gente vem sofrendo aí, e cada vez, porque além de ser arquiteta, urbanista, de carreira, já estou aposentada, voltei agora tentando fazer esse plano da paisagem, que o Nabil ajudou muito a gente a construir, o Pólice também, como vereador, ajudou a aprovar essa parte do plano diretor, né? Você, vereador, vai votar em quem fizer aquela sacanagemzinha básica de mudar a Lei Cidade Limpa pontualmente ou não?
E a outra pergunta é se vocês entendem que realmente esse ordenamento da paisagem é importante para a qualidade de vida, reestruturar o bom desenho urbano que a gente perdeu aí nessas operações urbanas no longo da vida, os PIOs que estão vindo aí agora, não tem desenho urbano nas operações urbanas, por isso que elas deram tiro na água, para quem não conhece, depois a gente pode falar. Então, a segunda pergunta é essa. Vocês vão ajudar a aprovar um plano diretor da paisagem na sua essência, na qualidade para a cidade como um todo, sem pensar no umbigo de alguns setores? Duas perguntinhas. Se vai aprovar projeto individualmente, né, de vereador, e se vai ajudar no plano da paisagem, que vai sair, vai sair. É isso, Carlinhos. Bem, eu vou deixar dois candidatos que se sentirem à vontade para responder. É dois por vez, senão vai ficar 4, fica muita coisa. Quem achar que deve responder, fique à vontade. Pólice está com cara de quem quer. Então, Nabil e o Pólice, depois, na outra rodada, a Rafaela e o Caio. Vamos lá, Pólice. 2 minutos para a gente não alongar demais. Ei, Aldo, Pólice. Não vou gastar os 2 minutos, consigo ser bastante sintético. Não é possível aprovar nenhum projeto individual de nenhum vereador para a paisagem da cidade, porque a paisagem da cidade é única, portanto, ela tem que interessar os 55 vereadores. Então, fui o maior opositor durante todos esses anos de qualquer alteração, qualquer. Então, quando você via qualquer vereador tentar mudar, estava lá o chato do Pólice Neto, Netinho, brigando para isso não acontecer, e não aconteceu na última vez, quando o presidente da Câmara, Tuma, tentou recentemente também fazer uma alteração, a gente conseguiu segurar também. Segundo, acho que a gente tem que aprovar, sim, o nosso plano da paisagem da cidade, e acho que a gente tem que evoluir com isso, a gente tem que evoluir dando muito mais vigor aos projetos que desenham a quadra e não estão tão preocupados só com o lote, porque a gente vai começando a melhorar essa questão da paisagem. Quando a gente sai do lote e vai para a quadra, a gente começa a melhorar o que é o desenho da cidade. Só lembrando, eu estou no 4º ano de urbanismo, voltei para a graduação porque achei que era necessário melhorar a minha formação de graduação para servir a minha cidade. E ano que vem eu me formo, então logo, logo a Regina e o nosso amigo Nabil vão ter um outro colega do lado deles, aí um colega de profissão. Obrigado. Nabil? Bom, eu queria, obviamente, as respostas à pergunta são mais ou menos óbvias. É óbvio que nós não vamos aprovar uma mudança pontual, e não só da lei da cidade limpa, do zoneamento também. Eu sou totalmente contra mudanças pontuais de zoneamento, né, por interesse de vereadores, né, da lei da cidade limpa, e, em geral, em todas as leis. Acho que nós não podemos fazer mudanças pontuais de lei, assim, para atender interesses específicos que vão aparecer. Nós vamos ter ideias de mudanças globais, pensar isso de maneira geral, né? Então, eu sou contra mudanças E eu vou até contar uma coisa que eu acho que é importante. No governo da Marta, quando estava se discutindo um projeto muito parecido com a lei da cidade limpa, infelizmente nós tivemos um retrocesso na própria Câmara, quando uma vereadora assumiu a relatoria e fez um projeto relativo à paisagem urbana que, na verdade, deturpou totalmente os objetivos originais do projeto que tinha sido elaborado pelo arquiteto Jorge Onrai. E eu, apesar da orientação do governo, por conta dos acordos de vereadores, que o governo recomendou votar a favor desse projeto, eu votei contra o projeto, né? Porque realmente ia contra tudo aquilo que a gente pensava naquele momento. Então, eu quero dizer isso. Em relação à questão do plano de paisagem, né? Como a Regina falou, eu realmente colocamos, né, no plano diretor a obrigatoriedade do plano de paisagem. E nós vamos ter que discutir, né, Regina? Claro que eu vou aprovar, mas eu quero aprovar a partir da proposta e a gente fazer uma discussão com participação da população, com participação de todos os setores da cidade. E eu espero que a gente possa fazer, inclusive, uma articulação entre o plano de paisagem e o zoneamento, porque uma das coisas importantes de São Paulo é não romper, principalmente as perspectivas da cidade, pela verticalização. Então, uma coisa importante é articular o zoneamento, principalmente o controle de gabarito,
com o plano de paisagem. Só lembrando, como ele falou, a lei era de Lei de Uso e Ocupação do Solo. E hoje é Lei de Uso e Ocupação do Solo e Paisagem, que a gente conseguiu colocar, né? Pois é isso aí. Muito bem, Regina. Vamos até o final. Essa cidade vai virar. Viva São Paulo! Ao final, vamos viva. Ô, Fábio Redondo, você está preparado? Você está aí, Fábio? Estou sim. Me dá um minuto que eu estou descendo aqui para fazer a pergunta. Tá. O Marcos Romano, você tem na ponta da língua alguma questão que você quer colocar? Sim, está me ouvindo? Por favor, então você faça a sua colocação e, eventualmente, uma explicação, porque você tem cabedal para isso, né? Obrigado, Carlinhos. Você é muito puxa-saco. Boa noite a todos. Conheço em especial o Pólice Neto, já tive oportunidade de estar com ele em várias vezes. O Nabil eu conheço há muito tempo, e eles podem não me conhecer, porque afinal ele é um homem público e eu sou um servidor público, mas conheço o trabalho dele desde a época da Erundina. Eu estou há 33 anos na prefeitura e durante 32 anos estive na Secretaria de Infraestrutura. Desde o ano passado eu estou onde o Nabil foi superintendente, que era a AB e hoje virou, né, a SEAB, cuidando de HIS. Eu sou engenheiro civil e estou trabalhando na SEAB, continuando o meu trabalho. Meu trabalho na prefeitura sempre foi a interface com as concessionárias de serviços públicos concedidos, não é? Sabesp, Comgás, Eletropaulo, empresas de telecom. Eu tenho feito um trabalho, tenho a satisfação de ter conseguido vencer muitos obstáculos, mas com certeza tem muitos ainda para serem vencidos. É um trabalho difícil, um trabalho que as concessionárias acham que são as donas da cidade, mas eu me orgulho de ter no meu currículo vencido muitas batalhas. A minha pergunta é a seguinte: não obstante existam as agências reguladoras, tanto estaduais como federais, a exemplo da ANEEL, da Anatel, da ANA, que agora tem um trabalho muito árduo com a nova lei do saneamento. A minha pergunta para os vereadores é a seguinte: o que vocês pensam, e eu estou à disposição para alguns esclarecimentos que vocês julgarem necessário, o que vocês pensam da criação de uma agência reguladora municipal dos serviços públicos concedidos? Por que desta minha pergunta? Todos nós sabemos que nós vivemos no município. O Estado é uma composição de municípios, a federação é uma composição de estados, e essas decisões são feitas numa esfera muito superior àquela onde nós vivemos. Só para dar um exemplo gritante, que todos sabem do que eu estou falando, com certeza todos concordam, o absurdo que a gente tem na cidade de São Paulo, e certamente em todos os outros 5.000 municípios, que são as redes aéreas, em especial de telecom. Então, a minha pergunta: o que vocês pensam sobre a criação de uma agência municipal, a exemplo das que existem no âmbito estadual e federal? Obrigado, Carlinhos, por mais este convite e parabéns a todos aí. Caio e Rafaela, se acharem que querem responder, fiquem à vontade. Rafaela. Primeiro, eu queria só fazer uma observação muito rápida sobre a pergunta da Regina anterior. Sim e sim. E nós temos também que pensar e ver que a cidade, nessa última gestão, teve a lei Cidade Limpa mitigada, minguada pela falta de fiscalização, falta de ação da prefeitura. Agora, voltando à nossa questão da agência, eu acho perfeitamente salutar e vejo na legislação uma possibilidade de estar complementando as agências estaduais e federais. É verdade. Eu vou dar um exemplo muito rápido que aconteceu
num dos condomínios que eu administro, inacreditavelmente na Avenida Paulista, então eu fico pensando que pode acontecer fora. Começou a estação das chuvas e a garagem foi inundando, esta garagem está sob a calçada, porque a desapropriação foi só no solo. Descobriu-se, afinal, depois de muita luta, que a Comgás cortou os canos de água pluvial para passar a tubulação dela. E foi uma briga de 1 ano, terminou só agora, para a Comgás refazer todo o projeto e a gente colocar os canos de deságue de água de chuva no lugar certo para o desemboque certo. E não é só a Comgás, não. Nós temos esses fios todos que pegam fogo, que podem ser colocados em valas no meio-fio. Nós temos, enfim, eu descobri alguns anos atrás, na época que o Contru tinha a maior colocação na cidade, que a cidade de São Paulo não tem um mapa do subsolo. Não se sabe o que passa. Quer dizer, cada concessionária vai lá e fura e faz. Como eu lembro bem de uma empresa que já saiu do Brasil, foi transacionada, a Metrorrede, que ela fazia o tal do método não destrutivo, que ela passava de madrugada sem a devida autorização. E tenho visto outras coisas. Aqui, no centro especialmente, de noite, barulho inacreditável, britadeiras para colocar ninguém sabe o quê. Aí mostra uma autorização que não diz muita coisa e passa o que quiser. Aonde nós estamos? Faltando alguém que regule isso, faltando que a empresa dê satisfação a alguém, porque é só pegar uma autorização e vai em frente. Não é isso que pode acontecer. Os fios estão caindo nas nossas cabeças pela cidade toda. Isso não deve mais acontecer. Não tem planejamento. Se a Sabesp vai fazer uma obra, não tem planejamento, não avisa os moradores locais, os escritórios, os edifícios, os restaurantes. Manda lá que vai faltar água, mas não diz qual é o projeto. Nós precisamos, sim, melhorar tudo isso. A cidade precisa ter ordem urbana, isso faz parte. Obrigado. Caio, aproveita, além de responder a pergunta do Marcos Romano, aproveita o comentário da Lei Cidade Limpa. Alô, Caio. Estou aqui, Carlinhos. Olha, sobre a Lei Cidade Limpa, de fato, sou contra alterações pontuais, né? Eu discordo dessa visão das bancas de jornal como outdoor, acho uma visão pequena, que não enxerga que muitas das TPUs de banca estão em calçada e estão em frente de comércio, de restaurante, de bar, então é muito mais complexo do que isso. Eu acho que a gente tem que rever a lei de bancas. Essa sim é uma lei totalmente ultrapassada, de 2013, que já nasceu velha, então a gente tem que revogar e talvez ter uma outra visão. Então concordo com os meus colegas aí sobre a cidade limpa. E sobre a questão da... Qual que foi a outra pergunta, perdão? A agência do Marcos Romano. Eu acho que eu tenho certeza que o Marcos Romano tem uma boa percepção do tema. A gente está agora com a CPI das concessionárias na Câmara e toda desculpa é assim: não, a gente é regulado pela ANEEL, a gente é regulado pela Anatel, e eles ficam jogando para cima e não respondem. Então a cidade de São Paulo fica refém disso. A gente não consegue fiscalizar e exigir que as concessionárias cumpram com o que está combinado. Elas quebram ruas e calçadas à torta e à direita, fazem poda de árvore de forma porca, eles não respeitam nada e a gente não consegue fiscalizar e regular. Então eu concordo com o Marcos Romano, seria embora criar uma estatal, né, criar uma agência, seja uma coisa assim complicada nos tempos atuais, nesse caso seria para buscar mais eficiência e que os contratos das concessionárias sejam cumpridos e que elas deem as contrapartidas que precisam dar. Então, acho que é uma boa ideia, sim. Carlinhos, rapidinho. Se os 4 candidatos concordarem, a partir de segunda-feira eu estarei à disposição de vocês para a gente falar desse assunto. Eu tenho certeza que todos vocês... E a Regina Monteiro também, especialmente o Caio e a Rafaela, precisam visitar. Por favor, vocês podem almoçar por minha conta no meu restaurante, porque... Opa, marcado, segunda-feira, hein? Policy, Nabil, Caio, marcado segunda-feira. Eu acho importante
o vereador conhecer a Regina, conhecer o Marcos Romano, eles têm muita bagagem, muita. Né? Mas, Carlinhos, deixa eu colocar um negócio super importante, até para atualizar o Romano. A última reforma administrativa aprovada pela Câmara aprovou a nova agência. Nós já temos, ela não está instalada, mas a nova agência que vai regular os serviços concessionados da cidade já está aprovada. Ela não foi instalada porque pegou exatamente esse período da pandemia. Segundo, a gente tem duas legislações super importantes que elas estão reguladas, estão regulamentadas, mas elas tiveram pouco exercício por parte dos últimos 3 mandatos da prefeitura, seja o prefeito Haddad, o prefeito Dori e o prefeito Bruno, que é o Código de Defesa, Proteção e Defesa do Usuário de Serviço Público, porque uma coisa é quando você defende a cidade, outra coisa é quando você pega o indivíduo, né? O indivíduo muitas vezes atingido por uma incompetência de uma concessionária. E os indicadores de desempenho, que também já temos legislação para isso, que pode também validar ou não validar a competência do trabalho que as agências vêm prestando na cidade de São Paulo. Então, quer dizer, arcabouço legal a gente tem. A questão é como você sabe, há mais de 30 anos, quando tem lei e não tem vontade, é como se não se tivesse lei. Né? Então, e aí não dá para carregar para dentro do parlamento todas essas cobranças. A gente precisa agora apertar um pouco o cerco da direção política da cidade, porque eu vou te falar com muita sinceridade, não é por falta de lei que a cidade de São Paulo não dá certo não, tá? Até acho que é por excesso delas, né? Pode ser muito mais por excesso do que por falta. Agora, falta uma articulação que obrigue o gestor temporal, seja de uma sub, seja o da cidade, seja de uma secretaria, cumprir um pouco mais do que já está na legislação e, sem dúvida nenhuma, dar muito mais transparência e participação para a sociedade. Bem lembrado, vereador. Eu tinha esquecido da criação da agência. Muito bem lembrado. Parabéns. Fábio Redondo, você vai falar um pouquinho sobre investimentos, legislação, ambiente, né, de investimento. Fique à vontade, Fábio. Procura resumir a 1 minuto e meio, por favor. Tá bom. Meu nome é Fábio, eu sou proprietário de 7 hotéis aqui na região central do Distrito República. A gente tem se reunido nos últimos 2 meses aí com outros empresários, o Alessandro, Marconi, Rodrigo, Odivaldo e vários que já investiram no centro, acreditam no centro. A questão é a seguinte, hoje para você investir no centro é um perfeito inferno. Eu não sei se os vereadores concordam, porque muitas das leis que a gente tem que atravessar foram criadas por esses processos, seja ele por plano diretor, código de obras, os tombamentos e tudo isso. Então, eu queria saber, assim, conforme tem a lei agora de liberdade econômica, se existe alguma possibilidade de vocês começarem a reavaliar isso para que se torne mais fácil, principalmente na região central. Basicamente, Sé e República é todo tombado, seja por área envoltória, seja por prédios tombados, seja por Zetec Beer. Então, assim, basicamente está tudo congelado, tudo precisa de aprovação do Compresp. Além da aprovação do Compresp, precisa de todos os alvarás que você precisa tirar em licenciamento. Quantos alvarás? Depois disso, você ainda precisa convencer o bombeiro que você tem um prédio que é de 1970, 60, 80 e que a escada não consegue adaptar. Então, assim, eu queria... o ano que vem, o principal tema vai ser emprego. É emprego. Porque o Covid fez muita gente perder emprego, o auxílio vai acabar e a gente vai precisar gerar emprego. Então, é assim, eu queria saber se a gente vai poder contar com os vereadores para que facilite o investimento, seja pelo menos na região do Distrito Sé e República, porque, assim, hoje, você passa 2 anos. Então, assim, se a gente quer emprego para o ano que vem, não vai ser na legislação atual, da forma que é feita, que a gente vai conseguir criar esses empregos. Tem muita gente que tem interesse em investir, mas desiste baseado no tempo e no dinheiro que ele vai gastar para conseguir tirar todas as aprovações. Então, assim, existe alguma possibilidade dos vereadores reverem alguns pontos para que a gente possa facilitar o investimento? E uma das coisas que eu queria deixar claro aqui, o discurso durante as campanhas foi muito de que prédios abandonados no centro de São Paulo, como se fosse especulação imobiliária de proprietário. Eu conheço muitos proprietários que sofrem porque não tem o que fazer com o prédio, estão à venda há anos e não tem valor de mercado.
seja porque é tombado, seja porque ninguém quer pegar essa bucha de investir aqui e tentar reformar. E eu acho que, assim, existe a possibilidade de a gente caminhar para uma facilitação de investimento pela iniciativa privada, porque o que eu vejo muito é o Estado comprando, o Estado desapropriando, o Estado virando repartição pública. Só que, assim, a gente tem interesse de que a iniciativa privada possa investir. Então, eu queria que comentassem aí. Rafaela. Vamos lá. Fábio, você tem toda a razão. Os imóveis tombados de valor histórico, não sei, e isso acontece na região mais antiga da cidade, por óbvio, eles se tornaram um fardo para os proprietários. Está na hora da gente ter incentivos para cada proprietário ter orgulho de ser proprietário de um imóvel, faz parte da história de São Paulo, porque é muito sério, faz parte da história. Só que todos esses entraves que você comentou, e ainda outros que a gente conhece, têm desestimulado mesmo. Precisa de incentivo. Imóvel tombado tem que ter incentivo no IPTU, que é caro. Precisa ter uma diminuição para ele poder investir. Imóvel tombado tem que voltar a ter aquela lei de incentivo que a empresa privada pode investir numa recuperação, etc., e ter um bônus em outro setor dela. O imóvel tombado precisa de uma via fácil, porque eu estou cansada de ver cada proprietário ir lá protocolar um pedido. Olha, pode ser um simples pedido de lavagem e recuperação de fachada. Vem uma lista de exigências, e também aqui no setor municipal do DPH, uma lista de exigências que a pessoa tem que cumprir. Aí diminui a lista, aí vem outra lista. Eu não sei se isso é o caminho para um número mágico, um papelzinho com número mágico, ou se é só o prazer de não incentivar. Se a gente colocar uma via fácil, se você fizer um pedido de lavagem e recuperação de fachada declarando que você sabe que é um imóvel tombado, é lógico que você quer restaurar, que você quer conservar, não precisa daquela lista de exigências. E se não fizer, vai ser do jeito que tem que ser feito, vai ser multado, vai ter que derrubar tudo e refazer. Não precisa de toda essa... Enquanto você incentiva e facilita, você consegue criar empregos, gerar empregos. Você não precisa esperar 1 ano e meio para sair todas essas licenças, alvarás e autorizações para dar emprego para alguém que vem na cordinha, vai restaurar lá a sua fachada, alguma coisa. Você já pode criar um emprego mais rápido. Tendo o seu imóvel já restaurado e resolvido, você pode criar dentro dele a sua atividade com melhor facilidade, mais rapidez. Enfim, tudo isso é um conjunto de ações que cabe ao vereador fiscalizar o que o executivo faz e criar leis para que facilitem e incentivem essa preservação, que é importante. Quando a gente vai para outro lugar no mundo, a gente primeiro vai visitar os lugares históricos. Quando vem para São Paulo, a gente fecha os olhos. Não pode mais acontecer isso. Muito bem, obrigado, Rafaela. Muito bem. Quem mais quer responder? Mais um candidato. Eu quero. Vamos lá. Eu quero. Nabil. 2 minutos. 2 minutos? Bom, Sim. Olha, eu quero primeiro dizer assim, que eu concordo com o Fábio em muitos aspectos, embora eu acho que nós não podemos entrar num discurso, que é um discurso que inclusive alguns candidatos a prefeito têm feito, de que tem que liberalizar, né? Liberalizar para poder ter investimentos. E acho que o discurso não é esse. O discurso é o seguinte: nós temos que ter controle, mas temos que ter formas de analisar de maneira rápida e de maneira integrada os vários aspectos que dizem respeito aos imóveis que são não só tombados, mas na área central. Eu proporia a criação de alguma coisa semelhante ao que existiu no Rio de Janeiro, que era o corredor cultural, né? Havia o escritório do corredor cultural, aonde você fazia análise dos projetos nessa área, que no caso de São Paulo poderia ser o território de interesse da cultura e da paisagem, que está criado no plano diretor, que ele precisa ser implementado, aonde você teria, né, nesse escritório, a possibilidade de aprovar de maneira integral, né, de maneira integral os projetos daquela área, inclusive na sua relação, porque a questão da envoltória, né, não pode ser pensado como uma regra genérica, ela tem que ser pensada a partir de uma situação concreta. Então, esse escritório não é um escritório que segue regras fixas, mas ele segue parâmetros e preocupações. Isso vale para a questão de incêndio, isso vale para a questão de acessibilidade, isso vale para a questão de entorno, né? Então, é uma análise urbanística que é feita por um escritório específico,
onde você tem todas as especialidades reunidas no mesmo lugar, né? Então, eu acho que nós temos que garantir a preservação do nosso patrimônio, que ela é muito importante, né? Mas nós podemos fazer isso de uma maneira diferente da que a maneira que está sendo feita. Diretamente em relação à pergunta do Fábio, acho que podemos sim, acho que já deveria ter sido feita uma lei específica de retrofit, que não foi feita porque o que acontece efetivamente dentro da cidade de São Paulo, né, é um processo onde a gente não tem uma agilidade no processo de aprovação e se trabalha com a retrofit como se fosse uma regra fixa. Ela tem que ser pensada em função da especificidade de cada situação. Eu acho que a atividade, inclusive hoteleira, atividade de gastronomia, né? Estamos aqui com o Carlinhos, que é da área de restaurante. Essas áreas são áreas absolutamente essenciais para a economia de São Paulo, faz parte do que a gente poderia chamar, de uma maneira geral, o circuito da economia, da cultura, né, da economia criativa, e ela precisa ser estimulada. Agora, ela também vai ser estimulada se a gente tiver uma cidade com qualidade, não uma cidade que detona o seu patrimônio, a sua paisagem, o seu meio ambiente. Então, eu acho que essa é a perspectiva que nós temos que dar e temos que rever, sim, a legislação. Agora, vou dizer uma coisa. A partir do Plano Diretor 2002 e 2014, houve um processo de recuperação dos investimentos imobiliários na área central. Nós nunca tivemos tantos investimentos imobiliários no centro como nos últimos 20 anos e principalmente nos últimos 10 anos, ocupando terrenos vazios. Então, não dá para a gente simplesmente dizer que a legislação de São Paulo ela bloqueou o desenvolvimento imobiliário, né? Tanto que hoje... Foram prédios novos. Você vai responder, Fábio. De prédio novo. Não, de prédio novo, sim, é de prédio novo, eu concordo com... Como? Não foi retrofit. Não, foi de prédio novo, eu estou falando de prédio novo, porque a legislação urbanística deste período, ela criou as condições do investimento privado em prédios novos, você tem razão. Retrofit não, porque o retrofit quer ter ser feito uma lei específica. Eu, em 2017, participei de um debate na Câmara, onde se falava em mudar o plano diretor para incluir, para rever ou para incluir uma legislação específica de retrofit, e eu falei, olha, é um absurdo isso. Nós temos que fazer uma legislação própria de retrofit, tá certo? Mas nós não precisamos rever o plano diretor inteiro para fazer uma legislação de retrofit. Nós podemos fazer uma lei específica, né, que trate disso. E eu acho que essa lei específica tem que trabalhar com um escritório de aprovação também específico, que possa também ter menos regras genéricas, porque uma coisa, na hora que você faz uma regra genérica, os edifícios não se enquadram dentro dessa lei geral. Então, você precisa ter uma lei específica. Agora, para um comentário que eu ouvi aqui, né, eu acho assim, realmente difícil a gente tratar dessa maneira. Eu falei aqui num projeto do Corredor Cultural, que é dos anos 80 do Rio de Janeiro, e alguém que comentou aqui, que eu não sei quem foi, falou que o Corredor Cultural do Rio de Janeiro deixou queimar o museu. O museu que queimou foi na Boa Vista, no Alto da Boa Vista, não tem nada a ver com a área do Corredor Cultural do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com esse incêndio, tá certo, o Corredor Cultural, e esse tipo de comentário, ele prejudica enormemente a reflexão sobre os problemas da cidade. Comentários preconceituosos que quer atacar uma ideia jogando um evento geral, né, então, não tem nada a ver o Corredor Cultural com a área do Museu Nacional que pegou fogo. Obrigado. Fábio, diante... Pois não. Quer falar? Deixa eu fazer uma brevíssima ponderação. Pois não, porque faça. A gente tem lei específica desde 2014, sancionada pelo prefeito Haddad e não regulamentada até hoje para retrofit. Então, não é também por falta de lei. Já tem. A lei definiu a mesa única para aprovação, processos simplificados, processos via autodeclaração, está tudo lá. Precisava ou o prefeito Haddad à época, ou o sucessor dele, o Dória, ou o Bruno Covas, ter regulamentado. Simples assim. Então, lei já tem e não é alteração do plano diretor. Foi lei específica aprovada pela Câmara, inclusive com o voto do Nabil, depois da aprovação do plano diretor. Então, a gente já tem a lei do retrofit, inclusive negociada com o bombeiro, para estabelecer qual o limite do que é reforma com mudança de uso, que era uma dos grandes entraves. Aí é trabalhar com uma área de exceção
para estes fortes investimentos que o Fábio Redondo fala, da mesma forma que teve o centro de Lisboa, o centro do Porto, o centro de Berlim, o centro de Bonn, o centro de Londres. Nós já tivemos experiências internacionais muito parecidas, que tiveram degradação igualzinha a nós. A questão é como saíram, né? Como utilizaram de, primeiro, responsabilizar o responsável técnico pela obra a partir do CAU e do CREA. Senão você fica remetendo tudo para uma análise subjetiva dos técnicos da prefeitura, quando você tem que passar a responsabilidade objetiva para os técnicos contratados pelos empreendedores. Essa é uma questão objetiva, Auraim. A gente tem que um pouco colocar muito mais responsabilidade naqueles que são os operadores desse processo e dividir um pouco da responsabilidade que hoje está nas costas só dos funcionários da prefeitura. Então, acho que a gente tem uma mudança significativa que tem que ser feita, mas a legislação deve estar aí. Volto a falar, falta um prefeito com coragem para pegar a legislação que já está à disposição e fazer a transformação. Aí conversar diretamente com o Redondo e falar o seguinte, temos condições sim, já temos legislação para isso e temos agora vontade política, só que não teve nos últimos 3 mandatos. Fábio, 1 minuto, Fábio. Vamos trabalhar isso aí a próxima... Então, pronto, a partir de janeiro, me fala qual que é a lei que a gente vai atrás de encher o saco do prefeito. Porque a gente está aqui assumindo compromissos, né? Estamos aqui assumindo compromissos. E essa autodeclaração é muito importante. Eu acho que o Poli se colocou bem, está muito, muito bom. Tudo bem colocado. Bom, eu estou com a Cecília, a Denise e o Paulo. Quem quer falar? A Cecília, a Denise ou o Paulo? Denise? Cecília? Oi, eu posso falar? Pode, minha filha. Eu queria fazer uma pergunta, acho que para quem puder responder os 4, a respeito da questão da acessibilidade no centro de São Paulo, né? Eu trabalho com pessoas com deficiência visual. A gente estava aguardando, bom, tem toda uma questão de calçadas, não é só acessibilidade arquitetônica, é uma acessibilidade de comunicação, sinalização, mas havia um projeto de rotas acessíveis, já que é muito difícil trabalhar com calçadas na cidade toda, né? A gente verificou a inviabilidade de tornar acessível a todas as calçadas da cidade, mas havia um projeto de rotas acessíveis que não saiu do papel, está acabando uma gestão e continua não saindo do papel. E aí é causa de acidentes, de mortes, etc., não só para pessoas com deficiência, idosos, crianças, qualquer pessoa. Falando de calçada, de circulação no centro, então eu queria... O que a gente pode fazer para melhorar? Nada é feito em relação às calçadas, né? Ainda o carro tem mais prioridade do que o pedestre, né? Apesar de a gente estar falando de bicicleta, a gente está falando de caminhabilidade, de mobilidade urbana, mas o pedestre fica sempre relegado ao segundo plano e a pessoa com deficiência mais ainda, né? Então, eu queria que cada um de vocês falasse um pouco a respeito disso. Caio e Pólice. Carlinhos, posso fazer uma sugestão? Pode. Por que não fazem, todos não fazem as perguntas, e aí depois a gente tem um tempo e responde elas? Muito assim bem. A gente ficaria com mais agilidade. Vocês concordam? Concordam? Todo mundo faz as perguntas? Aí todo mundo... Tá bom. Então, a Cecília perguntou sobre acessibilidade. Denise Bacotina. Boa noite, Denise. Boa noite. Você quer colocar, Denise? Coloco. Estou aqui, deixa eu ver. Estou aqui com o Cleiton. Estamos... aí, bom. Conta aí o que você faz, o que vocês fazem. Conta. Estamos aqui, eu e o Cleiton. Nós somos criadores da plataforma Vida no Centro, que é um portal, também redes sociais, falando sobre o centro de São Paulo. A gente mostra o que acontece no centro, mostra a cena de economia criativa, o que fazer, onde ir, cultura, enfim, tudo o que acontece no centro, e a gente está acompanhando muito esse desenvolvimento aí do centro nos últimos anos, que eu sei que nem todo mundo tem essa mesma opinião aqui, mas a gente vê com muito otimismo, a gente vê um crescimento, né, dos negócios, das pessoas, mais gente vindo morar no centro, a gente vê uma vibração muito grande, né? E, bom, a pergunta que a gente queria fazer é o seguinte, acho que vale para todos. O que vocês consideram como o principal
ponto que vocês estão dispostos, qual que é a prioridade principal para o centro? Se puder escolher uma, eu sei que são muitas coisas e um vereador tem que trabalhar com muitas frentes, mas o que vocês veem como o principal e que vocês estão dispostos a ir lá, encher o saco do prefeito e fazer com que isso saia do papel? Qual seria o principal ponto que vocês investiriam aí no próximo mandato? Obrigada. Muito bom. O Odivaldo está aí, Odivaldo? Odivaldo? O Marconi e o Rodrigo estão aí? Não. Quem está? O Marconi e o Rodrigo estão aí? Não, mas fala para o Alessandro fazer a pergunta deles. Quem? Posso fazer. O Alessandro. Carlinhos, eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo ou não? Paulo faz. Depois eu faço. Quem? Paulo. Paulo Rodrigues. Vamos lá, Paulo. Você quer falar agora ou depois? Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Pode ser agora. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Perfeito. Bom, sou Paulo Rodrigues. Primeiro, boa noite a todos, aos candidatos, Policy, Nabil, Caio, Rafaela. Um prazer estar aqui. Eu fui chefe de gabinete de Secretaria de Cultura durante 8 anos, de 2005 a 2012. E eu estou muito preocupado. Agora também tem sonhos também A internet dele. A internet sua. Parceria em gastronomia com o Carlinhos. Paulo cortou. Deixa eu tentar aqui, peraí. Está cortando, Paulo. Está cortado. Talvez seja melhor você tirar o vídeo, que acho que pode ser que melhore um pouco. Ou ligar um cabo de rede. Assim melhora? Estão me ouvindo bem? Então, agora estamos. Tá bom. Enfim, eu acho que o Centro Novo, principalmente, tem uma super vocação, que é uma vocação de cultura, gastronomia, turismo, hotelaria, e tem uma região que concentra grandes equipamentos culturais já no centro, que começa com a Praça das Artes, Teatro Municipal, a própria Galeria Olido, agora o Sesc 24 de Maio, enfim, e outros equipamentos que poderiam ser revitalizados e reabertos, como o Marrocos, o Arte Palácio, o próprio Cine Ipiranga. Talvez seja a região da cidade que mais concentre equipamentos culturais. Então, pela minha experiência, enfim, pela convivência do centro e pelo meu caminhar aí na área de cultura e de gestão, eu acho, tenho conversado muito com os amigos também, que a gente poderia dar uma prioridade de fato para a cultura no centro, começando pela Galeria Olido, fazendo parcerias com outras cidades, dos países até, e pensar numa São Paulo grande para a cultura, de fato, né? Eu falei na reunião passada que tem um evento muito bacana em Santiago do Chile, Santiago a Mil, que é uma cidade que funciona basicamente na área cultural intensamente no mês de janeiro. Então, a gente precisaria buscar coisas para a cultura desse nível e desse porte, com a grandeza que São Paulo precisa e exige. Então, essa é a minha colocação, como retomar esses polos culturais, principalmente no Centro Novo, a partir aí da nova gestão. Obrigado, um abraço. Quero fazer uma pergunta dos candidatos também. Um ponto, e vou ser muito objetivo na pergunta. Quais são os principais pontos de melhoria que vocês defenderiam e devem defender no plano diretor para efetivamente criar um ambiente propício para investimento e emprego no centro? Acho que ficou muita coisa, mas eu quero fazer uma pergunta do arquiteto Lúcio, que eu acho que nos preocupa a todos. Então, eu vou fazer aqui. Eu anotei. Vocês estão anotando a sequência de perguntas? Qualquer coisa eu repito. O arquiteto Lúcio fala sobre uma zeladoria eficiente no centro, que já foi melhor, hoje é sofrível, e a subprefeitura, com essas indicações de vereadores para chefia e aparelhamento político. Uma questão centenária. Está colocada a questão do arquiteto Lúcio. Vamos responder rapidinho? Começando com a senhora Rafaela. Se você não lembrar, eu vou dizendo. A Cecília falou sobre acessibilidade.
Vou fazer uma pergunta antes. Nós vamos respondendo rapidamente sobre todas as perguntas feitas? Se vocês anotaram, eu acho que foi a proposta do Nabil, que eu também achei boa. Ok. Cecília, a questão da acessibilidade em São Paulo, principalmente no centro, está muito difícil, muito ruim mesmo. As pessoas estão com grandes dificuldades. Esse projeto, ele existe, ele tem que ser conversado com a população e tem que ser colocado em prática. Não dá, parece que nós estamos em vários assuntos, como mencionou o Policy, falando a mesma coisa, que já existe algo e que não é colocado em prática. Então, cabe aos vereadores fiscalizarem e cobrarem mesmo. Toda parte do paisagismo tem que incluir a acessibilidade. É verdade, o pedestre tem sido colocado em último plano, enquanto não é. É a prioridade zero, é o pedestre. Todo mundo fala da bicicleta, todo mundo pensa em bicicleta, todo mundo fala de carro. Não, a via do pedestre é a calçada. E a calçada tem que ser feita, refeita. E nas rotas, como essas rotas de acessibilidade, nas ruas, tem que ser por conta da prefeitura, para poder sair um projeto certo, um projeto em ordem, com acessibilidade, enfim. Tudo tem que ser corretinho. As várias situações de deficiência são graves. Muitas vezes nós estamos falando de espectro autista, muitas vezes nós estamos falando de cegos, e tudo isso precisa ser pensado no paisagismo urbano para dar prioridade aos pedestres, e eles também são pedestres. Responde... Prioridade para o centro. Prioridade. Zeladoria e ordem urbana. Isso é muito importante. Isso aqui foi largado. Eu tenho andado pelo centro, por exemplo, aquelas antigas galerias, aqueles respiros, hoje, infelizmente, tem cheiro fétido, falta de conservação, de manutenção, de fiscalização das concessionárias. Voltamos agora à questão do marco, né? Da agência. E habitação com equipamentos. O centro tem sofrido essas novidades de adensamento populacional, e nós temos que trazer equipamentos junto, aumentar a quantidade de creches, construir um CEL. Não temos CEL no centro, que equivale à quantidade da população, enfim. Todo adensamento de população tem que trazer junto consigo um projeto dos equipamentos que lhe dão suporte. Gera emprego e renda. Isso não há dúvida. O Paulo colocou sobre a cultura no centro. Você quer falar? Quero. A cultura no centro, eu acho que nós temos que dar mais importância aos equipamentos já existentes, revitalizar os que ele, por exemplo, mencionou, e também fazer isso junto com as associações de moradores, consegues, etc., junto. A minha proposta sempre em sendo eleita, uma vez por mês trabalhar com consegues, outra vez por mês com as associações, com quem fala pela comunidade, com quem conhece os problemas. Então, não dá para a gente achar um equipamento cultural maravilhoso, que traz N coisas boas para a cidade, mas que na interface dele vai trazer alguma piora para os moradores. Não, tem que ser bom para todos, e discutido com aquela comunidade. E melhorar esses equipamentos traz amor para o centro de São Paulo. Está faltando amor, está faltando apego. Olha como é lindo, olha que gostoso estar aqui, vamos conservar, não vamos depredar. Subprefeitura e indicações políticas, não técnicas. Não gosto. As subprefeituras têm cargos técnicos que devem ser ocupados por pessoas competentes, e eu acho ainda mais, do próprio bairro, se possível, que o prefeito escolha um subprefeito do bairro, que ele preencha os cargos dentro dessa expectativa. E, de fato, agora a pergunta que o Lúcio enviou para você, não, a zeladoria não está eficiente no centro, nós acabamos todos de falar a mesma coisa em outras palavras, e onde não tem zeladoria boa, não cria amor, não cria conservação, não cria... Sabe, estou cansada de ver árvores, por um exemplo simples até que eu vou dar, árvores servindo de guarda-corpo para mochila. E não estou falando de pessoas em situação de vulnerabilidade, estou falando de turistas, de pessoas que vão nos centros culturais, enfim. Está na hora da gente criar
uma zeladoria boa e que desperte no visitante, no morador, em quem trabalha e mora no centro, um amor maior, e isso transfira-se para a qualidade de vida. Na verdade, o que a gente quer é qualidade de vida no centro para quem mora e trabalha. Esse adensamento, trazer a população para morar aqui é muito importante, só que tem que ser com projeção, com projetos feitos a contento, direito. Não fazer assim, vamos fazer um equipamento aqui, sem pensar no que está no entorno, sem pensar nas consequências, sem pensar no adensamento. Um prédio novo vai sobrecarregar a rede de esgoto. Um prédio novo vai exigir escolas, vagas em creches, vai exigir maior atenção da saúde. Veja, a cidade é uma interligação de todos os aspectos. E todos têm que ser pensados. E o centro foi largado muito tempo. A gente está com o centro largado, deteriorado, mal cheiroso e feio. Está na hora de mudar isso, melhorar São Paulo. Rafaela, Nabil, Cecília perguntou sobre acessibilidade. Não, eu vou tentar aqui, Carlinhos, fazer uma resposta que seja integrada de todas essas perguntas, né? Porque, na verdade, eu acho que o centro merece uma proposta que não seja uma proposta fragmentada por pedaços, mas ela precisa ter uma proposta que repense o centro de uma maneira que um assunto está inteiramente interligado com o outro. Eu vou começar dizendo o seguinte. Alguém perguntou qual é a prioridade do centro. Eu acho que a gente, em primeiro lugar, precisa tornar o centro um lugar agradável para as pessoas. E nós não vamos enfrentar isso se nós não enfrentarmos a questão social da população em situação de rua. Então, é uma pergunta que foi feita aqui no chat, né, embora não tenha sido feita. Então, nós temos que ter uma política para a gente poder, em São Paulo, para poder recuperar, né, a condição de circulação na cidade. Né? Porque hoje, o centro de São Paulo, né, ele está muito difícil de ser circulado em função, né, da enorme quantidade de população em situação de rua, que é um problema que a prefeitura simplesmente tem largado. Então, nós temos que ter um programa eficiente para isso. Eu acho que tem que se reavaliar o Braços Abertos, né, que eu acho que foi o melhor programa relativo a esse problema, mas ele também precisa de ajustes, né? Ou seja, um programa que você acolha a população em situação de rua, promova um processo de recuperação econômica, psicológica, familiar, que não seja repressiva e que permite, de uma certa maneira, que a gente consiga ter uma área que possa funcionar de maneira mais adequada. Isso vai permitir, quando o Paulo pergunta a questão da cultura, obviamente a região do centro, tanto velho como novo, tem um grande potencial, né, na sinergia entre a questão a atividade cultural, a atividade hoteleira, a atividade da gastronomia, a atividade de habitação. Então, nós precisamos ter todas essas coisas funcionando e, certamente, ali, aquela região do centro velho, ela tem todo o potencial para virar o polo cultural da cidade na essência, 24 horas, inclusive. Né? Então, isso também exige que a gente tenha o uso misto da habitação e das cidades não residenciais, de modo que a gente não tenha um centro deserto durante a noite, durante o final de semana, porque isso garante que as pessoas possam circular com segurança no centro, o centro vivo 24 horas. É claro que o morador que vai morar nessa região tem que saber que é uma região 24 horas, que pode estar funcionando com atividades até horários mais tarde, e, portanto, com exigências menores em relação à questão de ruído e outras questões da cidade. Então, eu acho que é uma ideia fundamental, mas para ela dar certo, ela precisa ter essas outras condições que nós precisamos. Marta, você está certa, não tem que ter 24 horas de barulho na porta da casa, mas em alguma região da cidade, né, nós precisamos ter essa possibilidade para a cidade ser viva em algum lugar. E aí as pessoas têm que saber que em algum lugar ela é 24 horas, em algumas ruas, em algumas regiões da cidade, para que a gente possa ter, inclusive, atividades que sejam atividades com esse caráter, que uma metrópole como São Paulo precisa ter lugares assim. Então, são lugares que você vai ter um zoneamento que ele é mais permissivo em relação a certos usos e que, de certa maneira, a gente pode acomodar, né, e compatibilizar com quem queira morar nessa situação.
Bom, outra coisa que eu queria falar, então, é claro que isso tudo tem que fazer parte também de um processo de reabilitação do espaço público, né? Então, a questão da acessibilidade faz parte disso, né? Eu não acho que nós temos que refazer todas as calçadas do centro, né? Como a prefeitura, inclusive, quer fazer, mas nós precisamos fazer uma adequação, uma reforma para poder fazer com que as calçadas sejam efetivamente acessíveis, que possa haver acessibilidade e que possa, dessa maneira, se recuperar a condição de circulação no centro. Finalmente, né, o plano diretor, né, me parece que o plano diretor precisa, na sua revisão, considerar esses vários aspectos e colocar em prática, quer dizer, não é plano diretor, na verdade, é implementar o plano diretor e implementar outras leis, como, né, já foi falado aqui, o Paulo já falou bastante, existem várias leis que estão aprovadas, que não estão regulamentadas, ou que não estão implementadas, ou várias ações que estão definidas no plano diretor que podem e devem ser implementadas. Por exemplo, as próprias questões relativas à habitação social, né, no centro, o programa de social de habitação, o programa de moradia de aluguel, que é uma proposta que tem que ser colocada em prática. Eu quero finalizar, Carlinhos, dizendo o seguinte, já se falou aqui muito de que já tem muita lei, que já tem muita coisa aprovada, a gente vê aqui uma certa concordância entre nós de vários aspectos, mas as coisas não acontecem. Então, eu acho que nós temos um problema de governança, né? Um problema de governança que não é só no centro, é na cidade como um todo. Então, nós precisamos mudar a governança da cidade, nós precisamos ter mais descentralização, né? E mais integração no território. Eu tentei fazer uma fala integrada, porque eu acho que a melhor maneira da gente poder atuar no centro é integrar a gestão pública no território e poder tratar esses assuntos de maneira mais integral, mais transversal e não tão fragmentada como ela é feita hoje pela prefeitura, onde cada secretaria cuida muito. E, obviamente, né, tá na cara que nós temos um problema com a prefeitura, né? Porque se a gente está aqui como vereadores falando uma série de coisas muito parecidas e falando, se os prefeitos não estão fazendo, então nós vamos mudar, né, o prefeito para ver se a gente consegue implementar isso. Mas não é só mudar o prefeito, é mudar o prefeito e mudar o modo de governar da Prefeitura de São Paulo. Não adianta simplesmente mudar o prefeito e continuar com o mesmo processo de governança que nós temos hoje. Então é isso. Obrigado. E aí, obviamente, nessa governança se inclui o processo participativo, né, a participação, né, das pessoas, das entidades, e para poder, né, todas essas propostas que a gente está falando aqui tem que ser passada por discussão pública e poder buscar um consenso para isso poder ser implementado. Veja que a prefeitura acabou de mandar o PIO da área central para a Câmara sem ter uma audiência pública devolutiva, que deveria ter tido para que o processo participativo pudesse se completar, né? Então, efetivamente, a gente tem muito pouca governança na cidade e talvez por isso que a gente não consegue ver as coisas andarem e melhorarem, apesar da prefeitura ter recursos e ter condição para fazer. Liga aí. Obrigado. O Caio ou Policy, quem quer falar agora? Porque nós já estamos caminhando para o final. A Marta do Consegue Consolação vai fazer uma colocação importantíssima que perturba muita gente. Quem vai falar? Caio ou Policy? Eu posso ser bastante sintético para não tomar muito tempo. Vamos lá. Eu começaria respondendo diretamente a pergunta trazida pelo Lúcio. Eu acho que a mudança de todo esse processo se dá por uma mudança na estrutura política. Então, se não tiver uma mudança na estrutura política, não teremos uma mudança em absolutamente nada. Então, a primeira questão é definitivamente mudar a forma com que se escolhe e se nomeia o subprefeito. A gente perdeu uma oportunidade gigantesca de fortalecimento dos conselhos participativos, tiveram um começo triunfante nos 2 primeiros anos do prefeito Haddad, nos 2 segundos já perdendo poder, com o Dória entrando, aí acabou, e hoje a gente não tem mais participação ativa nenhuma da sociedade. Na realidade, era para o Conselho Participativo migrar para um sistema de escolha do subprefeito a partir da eleição dos conselheiros participativos, uma lista tríplice que iria para o prefeito ia escolher um daqueles conselheiros participativos, e aí você teria um modelo completamente diferente do que se tem hoje, disputa entre estes conselheiros apresentando ideias
para a cidade, com mandato. Então, projeto já foi apresentado para isso, o Haddad apresentou projeto, eu já tinha projeto apresentado para isso, não andou na Câmara. Eu acho que esse é um tema que deve voltar, porque ele é precursor de muito do que a gente falou aqui. A Cecília abordou corretamente, a Prefeitura vai gastar esse ano, final do ano passado e esse ano completo, quase 400 milhões de reais em calçadas, sem nenhum novo desenho. Está trocando o pavimento. E não adianta só trocar o pavimento. Tem duas questões fundamentais aqui. Quando você vai fazer um investimento em calçada, você tem que calcular o volume de pessoas que deixa de ser transportado pelo carro e passa a ser transportado a pé. E, portanto, você dá mais espaço no viário para aquele que circula a pé. Isso não foi feito. A gente está gastando uma enormidade de dinheiro que é juntar dois pontos de risco, até porque as travessias não foram tratadas. Então, quando você vai tratar de acessibilidade, você tem que tratar a calçada, você tem que tratar todas as travessias e tem que tratar a integração dos lotes com essa calçada. Nada disso foi feito. Está se investindo 400 milhões de reais para trocar pavimento, mas não para fazer um desenho de calçadas que, primeiro, dialogue muito mais com o uso excessivo do carro e, portanto, você vai ocupando uma área que não deve ser ocupada mais pelo carro, em especial para o parqueamento de carro, e vai dando muito mais proteção para a circulação das pessoas a pé. Depois disso, está claro para mim que nós só vamos ter um novo centro quando o centro passar a ter mais famílias. Então, se tem uma resposta a ser dada para trazer mais gente para o centro, sem dúvida nenhuma, enfrentando as desigualdades evidentes com a população em situação de rua, é enfrentar esse binômio. Tem muito espaço vago no centro e tem muita gente morando na rua. Então, tem duas questões objetivas aqui. O prefeito Bruno Covas, no final do ano passado, vetou a locação social, locação incentivada e serviço de moradia social, discutido nos últimos 5 anos. Então, 5 anos discutindo locação social, locação incentivada, serviço de moradia social, para o prefeito, ao apagar das luzes, vetar um projeto que foi amplamente debatido e que era uma solução, tanto para moradores de situação de rua, o IP suficiente, como para uma população que é trabalhadora no centro, mas mora 3 horas, 4 horas da região central. Inclusive, gastando mais de subsídio de transporte do que se subsidiaria essa habitação na região central. Portanto, o prefeito Bruno Covas errou flagrantemente ao apresentar uma solução. E, por último, o TICP, né, o Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, já deu uma orientação muito objetiva para aquilo que o Paulo Rodrigues nos trouxe. Mais uma vez é tirado do papel uma legislação já aprovada. A gente pode muito daquilo que o Paulo falou de pensar grande. Essa é uma obrigação. Nós temos o dever de pensar grande. Aí o pensar grande junta duas coisas juntas. O que o Alessandro falou, né? E o Alessandro falou com muita responsabilidade disso, é como eu vou atrair mais investimentos privados que revelem uma força de um emprego que cada vez melhor remunera quem vem para o centro. Eu também quero melhorar o modelo remuneratório. Eu não quero ter no centro só ambulantes, até cadastrados. Eu quero ter uma energia econômica na região central que realmente seja transformadora. Eu quero trazer para a região do centro de São Paulo toda a indústria tecnológica que não está instalada na cidade ainda. Então, acho que está claro para a gente que a legislação a gente já tem, está claro para a gente também que os movimentos sociais, em especial o Renova, tem que ocupar um espaço de destaque no debate com o futuro prefeito. Por isso, eu acho que tem que ocupar um debate no debate de segundo turno. No segundo turno, quem tem que estar aqui sentado dialogando com a sociedade são os dois candidatos à prefeitura. Aí eu acho que a gente muda o patamar e exige desses posicionamento. Porque o maior problema que a gente tem também é que nas eleições de prefeito, nenhum prefeito se posiciona com nada. Eles quase não apresentam projetos e não apresentam qual a posição que tem em cima das coisas. E aí fica difícil você cobrar depois. Então, quero poder ajudar o Carlinhos e toda a turma do Renova a fazer um debate similar a esse com os dois candidatos a prefeito, aqueles que foram para o segundo turno. Acho que isso é fundamental. Caio Carneiro. Obrigado, Polis. Caio, caminhando para o final, Caio. Desligar. Deixa eu chegar numa área externa aqui. Eu não posso falar aqui dentro, só um segundo. Você quer que eu repita as colocações? Você pode falar. Você tem anotado aí? Quer que eu repito? Eu vi sobre acessibilidade, questão cultural, do centro. A questão das prefeituras e as indicações políticas. Bom, olha, Carlinhos, você me conhece, assim, é muito difícil, né? Concordo com o Paulo, essa questão política é muito grave, a gente tem uma estrutura que já não responde aí o que a gente precisa como democracia. As audiências públicas da Câmara não cumprem o papel de envolver a sociedade, os temas são grandes, a cidade é gigante, uma audiência pública cheia, 500 pessoas, 1.000 no máximo, se usar outros auditórios, então não cumpre o papel. A subprefeitura da Sé, ela tem que ter a função de atender
quem mora e quem empreende no centro. Ponto. Hoje ela está focada aí, sei lá em quê, em outros focos, e ela não cumpre esse papel. A gente demorou 2 anos para conseguir liberar TPU para aquelas docas de bike compartilhada do Tembici. O Polis sabe disso. Ficou lá enrolando numa visão de que eles vão ganhar dinheiro. Não ganha. Então você tem o centro onde mais tem ciclovia, ciclofaixa, estação de trem, de metrô, de ônibus, e a bike compartilhada estava vetada lá pelo Roberto, sei lá por qual motivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a questão das calçadas, a acessibilidade é gravíssima, andar no centro idoso, qualquer mobilidade reduzida é muito difícil, os acessos tal, isso tinha que ser prioridade, tem lei para isso já, mas eu tenho que ter muito cuidado com a questão dos bares, a gente não pode também virar uma caça às bruxas, tem muito bar aí que gera emprego, que paga os seus impostos em dias, bons bares, que respeitam os moradores, e estão hoje impedidos de usar a calçada, um contrassenso absurdo, entendeu? Que o pós-pandemia pede espaço aberto e forçam os caras a ficarem com o salão aglomerado dentro do bar. E aí, enquanto isso, você tem uma iniciativa do Rueda ali, da Casa do Porco, que é uma iniciativa piloto, e aí a regra devia ser aquilo para todo o centro, exceto quando fere questão de perturbação do silêncio, né? E aí, no centro velho mesmo, no centro histórico, isso é mais grave. Mas eu repito aqui, Carlinhos, o sub da Sé, seja qual for o governo, ele não pode ficar distante, omisso, ele tem que ser obrigado aí nos consegues, ouvir da boca do povo as reclamações e dar resposta, dar prazo. Senão a cobrança fica em cima dos vereadores, só que quem faz mesmo é o executivo. Então a gente tem que mudar isso. Eu tô focado, muito focado agora, em se conseguindo a reeleição agora, em ser uma pedra no sapato do sub da Sé. Não dá para continuar do jeito que está. É muito ruim, é muito desagradável. Eu moro no centro, estou no centro desde 2002, quando fui fazer Largo São Francisco, e eu nunca vi o centro com uma imobilização de ação, incapacidade de dar resposta rápida, como agora. É roubo de fio à luz do dia, a receptação de celular, está tudo ali perto do Lago do Aroche, todo mundo sabe onde está, é só ir lá e lacrar. O cara não tem alvará, está na cara o que está sendo feito ali. Não é nem questão de polícia, é questão de prefeitura, ir lá, lacrar e saturar. Então, a gente tem essa questão no centro que eu acho que a gente está aqui, tem 4 candidaturas comprometidas, vocês todos que estão aqui nessa live estão comprometidos e conhecem a realidade, então nós, do parlamento, a gente tem que estar à disposição de vocês para brigar, e as soluções que vão apresentar são vocês, não somos nós, entendeu? Então, eu estou revoltado, acho que a gente, assim, o centro de São Paulo está apequenado, ele está reduzido a interesses que não são os interesses da cidade, e, enfim, nós temos que brigar, porque o centro é da cidade toda, e hoje ela não é de ninguém. Não interessa nem para quem vem para passear e nem para quem mora e trabalha. Então, isso tem que mudar. Bem, eu acho que assim vocês foram muito bem, não é? E eu desejo, do fundo do meu coração, que vocês sejam eleitos, porque a Câmara Municipal está muito ruim. Então, a gente sempre falava, puta que pariu, será que tem 10 pessoas ali que dá para confiar? Espero que tenha. Eu acho que vocês são 4 que a gente aqui no centro conhece, confia, vocês têm ajudado, no caso da Rafaela, trabalha, está militando, está sofrendo. Então, já são quase 9h30, eu queria que vocês, 30 segundos para cada um, vocês sabem que todos vocês moram nos nossos corações, nós não temos uma ideologia só no centro, são várias, né? Então, 30 segundos, 1 minuto, começando pelo Policy, boa sorte para vocês todos. Número, domingo é dia de vocês. Vamos fazer essa festa na segunda, no domingo à noite. Policy. Carlinhos, uma coisa só, uma só. Viva São Paulo, viva o centro. Se todos nós nos unirmos, a gente salva a cidade, mas salva prioritariamente o centro. Vamos nessa luta. Boa sorte, meus colegas que concorrem, porque o centro precisa de todos nós. Abraço a todos. Boa, Nabil! Som, Nabil, som! No meio de um evento aqui, tá? Bom, gente, Carlinhos, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar todo mundo que acompanhou o debate, cumprimentar a Rafaela, o Caio,
e o Policy Neto, espero que a gente esteja lá. Acho que tem muita coincidência no que a gente pensa e nós precisamos realmente fazer o centro ficar melhor e tem tudo para ficar. Então, força para todos, obrigado e até o próximo debate, que eu espero que você organize aí, o debate com os candidatos a prefeito, para a gente ver, né, o segundo turno, para a gente ver quem que vai fazer aquilo que a gente está falando que precisa ser feito. Obrigado, Nabil. Caio! Obrigado. Olha, 2511, Caio. 25111, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com a Rafaela, com o Nabil, com o Policy, com todos vocês. A gente precisa mesmo conversar, trocar, a gente tem que se focar nas concordâncias. Viva o centro, contem comigo também, parabéns pela iniciativa. Muito bom, velho. Rafaela, que número, Rafaela? 55110. Vamos lá, pessoal. Olha, já vi agradecer muito a participação dos candidatos, a organização e principalmente de todos que estão aqui nessa live até agora, querendo saber, se interessando pela cidade, pelo centro. Nós já batemos o martelo em comum que o centro precisa melhorar muito. A proposta é: vamos melhorar o centro juntos. Quero estar lá, sendo mulher. Todas as mulheres são competentes, têm um jeitinho especial de sensibilidade para resolver problemas. Quero seu voto, gente. Quero estar com eles todos lá junto comigo. Bom, eu pediria mesmo para os companheiros, a gente escolheu esses candidatos, tem outros bons candidatos, para a gente divulgar o nome daqueles que a gente simpatiza, para que eles possam ser eleitos. Não custa nada, as pessoas estão sem candidato, falam, está aqui o santinho do Nabil, está aqui o santinho do Policy, do Caio, da Rafaela, vamos fazer isso, né? Tem muita gente boa, a gente vai precisar mesmo de fazer uma frente pelo centro, pela ética, né? Nós não queremos pedir nada. Eu me orgulho muito, tanto na Associação Viva o Centro, quanto aqui no Renova, ninguém quer ser candidato, ninguém quer favores, a gente não pede para quebrar multa quando sofre multa, a gente só quer ser feliz. Então, agora, para terminar, um mantra que ecoa no universo. Viva São Paulo! Viva! Bom, eu vou dispensar os... Viva, 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 viva! Viva! E, vamos dispensar os candidatos, fiquem à vontade, a gente vai ter uma conversinha entre nós. Um abraço, candidatos! Boa Abraço, sorte. obrigada. Domingo à noite... Segunda tem almoço no Eu Carlinhos, pago. né? Eu pago.